Olá, irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Irmãos, que bom que nós podemos mais uma vez reunir nesse domingo, né? Apesar de ser online, mas nós podemos estar juntos em coração, em comunhão, para celebrarmos esse culto de adoração ao nosso Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto bastante conhecido, um salmo que até existe uma canção que a gente já tem cantado muito na igreja desse salmo, é o Salmo 100. Eu creio que todos conhecem esse salmo e sabem cantar também essa canção que fizeram com esse salmo. Nós possamos agora nos aquietar na presença do nosso Deus e ouvir a sua mensagem através desse salmo, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia. Então é isso. Nós possamos realmente nesse domingo de culto de adoração ao Senhor, possamos entrar na sua presença com cânticos de alegria,
com fervor, entoando o nome deles, abrindo a nossa boca, o nosso coração para glorificar o nome do nosso Deus, dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é misericordioso. Possamos realmente entrar nas suas portas com ações de graça, com alegria, porque estamos aqui, porque se estamos aqui juntos é porque o Senhor permitiu. Então, que nós possamos adorá-lo essa noite, celebrarmos com toda alegria, com todo fervor, os hinos que vão ser tocados agora, nós realmente possamos acompanhá-los e cantarmos, porque o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. E nesse momento eu quero levantar uma oração ao nosso Deus, entregar o coração de cada um de nós que estamos nesse culto, nessa celebração, entregar o nosso coração a Deus e que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, capacidade para entendermos a Sua palavra, que a Sua palavra realmente venha tocar nos nossos corações, que nós tenhamos corações receptivos para receber a Sua palavra e para deixar que ela transforme as nossas vidas. Amém? Querido e amado Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor amado. Queremos nos entregar a Ti essa noite, celebrar, Senhor, o Teu nome, glorificar o Teu nome e, Senhor amado, e receber a Tua palavra, Pai, com toda alegria, com todo fervor, porque Tua palavra é santa, boa e agradável e perfeita. Então, Senhor, toma conta dos nossos corações, toma conta desse culto essa noite e que o Teu nome, Senhor, seja louvado, honrado e glorificado para a honra do Teu próprio nome. Amém. Anseia por águas, assim tem sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena estar longe do Senhor. Oh, preciso de ti. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que nós podemos nos encontrarmos mais uma vez. Meu desejo é para que possamos refletir e crescer juntos como pessoas que buscam seguir a Jesus. O texto que vamos examinar hoje faz parte do conhecido Sermão do Monte, que poderíamos dizer ser o resumo de todo o Evangelho. Alguém certa vez disse que se toda a Bíblia fosse extraviada, mas a gente continuasse com o Sermão do Monte, a gente poderia ter uma vida de acordo com os princípios bíblicos, os princípios de Deus para cada um de nós. Então, nós queremos conversar hoje sobre uma pequena parte desse Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o mais importante discurso proferido em toda a história da humanidade. Essas extraordinárias palavras de Jesus, de fato, ocupam um lugar absoluto de destaque na história. Então, eu convido vocês a abrir suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 1 e 2. No caso, ligue sua Bíblia, mas fique à vontade, acompanhe a leitura nesse texto. Eu creio que é de extrema importância a gente lermos ele junto. Eu passo a ler na versão NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Amém? Vamos curvar nossa cabeça para uma palavra de oração, em sinal de reverência ao nosso Deus. Vamos conversar um pouquinho com Ele. Pai, Tu és o único Senhor, Tu és absoluto, e nós nos achegamos a Ti, clamando pela Tua misericórdia, clamando para que Tu venhas nos conduzir. Obrigado, Deus, pelo cuidado que Tu tens tido com cada um de nós nas diversas situações que nós passamos no nosso dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Mas em especial, Pai, eu quero dar liberdade ao Teu Espírito Santo para que Ele ministre em nossas vidas, para que Ele toque em nossos corações, para que Ele esteja nos conduzindo de acordo com o Teu querer, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus queridos, antes da gente conversar sobre esse texto em si, nós precisamos, para entender um pouquinho melhor, observar alguns contextos. Interessante, né? Texto, contexto. Ok? Primeiro, quem é Mateus? Já que nós vimos uma pequena parte, um pequeno escrito dentro do Evangelho de Mateus. Quem é Mateus? Mateus é um seguidor de Jesus, foi um dos seguidores de Jesus. Mateus, junto com outros 3, escrevem 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos que a gente tem. E Mateus é o autor do primeiro evangelho. E quando Mateus escreve esse evangelho, ele tem um propósito. Esse evangelho também dá abertura àquilo que nós conhecemos ser um Novo Testamento na Bíblia. Então, a partir daqui nós temos um Novo Testamento a partir do evangelho de Mateus. Quando Mateus escreve o seu evangelho, quando ele escreve aquilo que ele viveu com Jesus, que ele viu Jesus fazendo, ele tem um propósito. Qual é o propósito?
Na época, antes da vinda de Jesus, havia 400 anos que dentro do contexto teológico é conhecido como intertestamentário. É uma época onde é que Deus estava em silêncio, Deus não falava mais com o seu povo, com o povo de Israel. Não havia mais profeta, não havia mais nada. Então havia 400 anos de silêncio. E aí Mateus escreve o evangelho da experiência que ele teve com Jesus, para provar que esse tempo havia sido quebrado e que agora Deus novamente se comunicava com o seu povo. Deus novamente falava ao seu povo. Então esse é o nosso contexto bíblico que a gente tem. Dentro desse pano de fundo, biblicamente falando, Mateus escreve o evangelho, certo? Um contexto um pouquinho mais político agora, né? O que os israelitas esperavam do Messias? Os israelitas, se a gente for olhar todo o contexto que se vem antes disso, o evangelho, ou vamos dizer assim, toda vez que se levantava um grande rei, sempre havia conquista, desde a entrada na terra prometida, sempre havia muitas guerras. Então os israelitas esperavam que o novo Messias novamente viria com a imposição da força, com a imposição de conquista, mas não é isso que a gente vê. No Sermão do Monte, Jesus apresenta um sermão de paz. Jesus vem mostrando e quer quebrar alguns paradigmas. Entre eles, essa questão de que ele vem trazer paz e não guerra. Então, nós podemos ver um sermão de paz. E esse sermão de paz tem como objetivo, sim, uma grande revolução, mas não na sociedade, não no contexto político, não no contexto, nem uma grande reforma. Nessa dimensão política, econômica, sociocultural, a reforma ou grande revolução que ele vai acontecer é dentro de cada um de nós. E é uma reforma que vem de dentro para fora, faz o caminho inverso. Então esse é o nosso contexto político. Agora vamos olhar para o nosso contexto religioso. Para o nosso contexto religioso, na época nós tínhamos 4 grandes grupos, 4 grandes segmentos, que eram fariseus, que eram extremamente tradicionais e legalistas. Além de toda a lei de Moisés, ou que Moisés apresentou ao povo de Israel, eles tinham adicionado mais 600 e pancadinhas de leis, regras, normas. Além disso, nós temos os saduceus, que ao extremo dos fariseus não respeitavam muitas vezes nem a lei de Moisés, eram extremamente liberais e libertais. Então nós temos esses dois contextos, os fariseus, que eram extremamente legalistas e tradicionais, e os saduceus, que eram extremamente liberais. E aí nós temos um terceiro segmento, que é os essênios. Os essênios acreditavam que a partir que tinha que ter uma separação total, não poderia ter nenhum tipo de contato com ninguém. Então eles viviam separados, em monastério, eles viviam isolados da sociedade como um todo, né? E aí nós vemos surgindo os grandes monastérios, os monges, todas essas linhas que vêm com esse pensamento de separação total da sociedade. E por último nós temos os zelotes, que são os ativistas e os fanáticos. Talvez aqui a gente poderia dizer que Pedro, que é um dos seguidores de Jesus, ele era dessa linha, porque no momento que Jesus foi traído e foi entregue, Pedro tira a espada de um dos soldados e corta a orelha de alguém. Mas Jesus não quer isso. Jesus não é esse o objetivo. Então Pedro ainda não tinha entendido o sermão de paz que Jesus trazia, a vida de paz. Esse é o nosso contexto que a gente tem, contexto bíblico, contexto político e contexto religioso, ok? Então a partir desse contexto faz muito mais sentido a gente ler esse texto, e eu vou ler novamente. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, certo? Então agora nós vamos
eu quero olhar junto com vocês alguns aspectos. Eu peguei 6 aspectos desses 2 pequenos versículos. Nossa, tudo isso? Sim, porque acho que tem muito mais do que isso, mas eu vou ficar só com esses 6. Primeira coisa, Jesus vendo, Jesus viu, teve uma ação, teve uma reação, Jesus se compadeceu, Jesus sentia a dor daquelas pessoas, Jesus se colocava no lugar daquelas pessoas. Se a gente for olhar um pouco antes, Jesus já vinha percorrendo nas sinagogas, nas cidades, pregando, anunciando e curando, fazendo milagres. Jesus se compadecia daquele povo. E porque Jesus se compadecia, ele viu, ele enxergou, ele se colocava no lugar daquele povo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, multidão. Pô, da onde vinha tanta gente? Hoje a gente vai lá, coloca no Facebook, no WhatsApp, ou sei lá, em qualquer outra mídia, rede social, rapidinho tem um tumulto de gente. Muitas pessoas assistindo, olhando, mas naquela época não tinha isso, mas ainda assim tinha um monte de gente. Como eu disse, Jesus estava pregando anteriormente na sinagoga. Então esse povo, essa grande multidão, é da onde? Que seguiam Jesus é da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Como é que eu sei isso, Isaías? Mateus, o mesmo evangelho, Mateus 4,25, vai nos dizer onde é que esse povo que seguia a Jesus. Então isso era uma região também, além de ter todo aquele contexto político, religioso, por trás disso nós temos aqui um outro contexto que vale a pena lembrar. Era uma região de muito comércio. Então, gente, eu não vou negar minhas origens, eu sou paraguaio, e sendo paraguaio, na hora que eu falo em comércio, eu me lembro de Cidade Leste. Não sei quem de vocês já foi lá, mas pensa num lugarzinho tumultuado. Muita gente vendendo, comprando, taxista, mototaxista, ônibus, carro, caminhão, turista, de tudo que você imaginar você vai encontrar. Pessoas vendendo coisas falsificadas, originais, todo que tipo de coisas. Então tinha esse contexto comercial ali por trás. Tinha essa região ali por trás também, nesse contexto. Quem tanto estava nessa multidão? Primeiro a gente descobre então onde é que eles são, quando a gente pensa na multidão. E quem tanto estava nessa multidão? Quero destacar 2 grupos, 2 principais grupos. Lógico que um deles é muito maior numericamente falando do que o outro, mas o primeiro grupo eram os verdadeiros seguidores de Cristo, os discípulos e algumas outras pessoas que estavam seguindo a Jesus, não porque ele podia fazer um milagre, mas por quem ele era. Eles seguiam Jesus porque ele era o caminho que levava à salvação. O segundo grupo, não muito diferente de hoje, era um grupo que estava atrás de um bom espetáculo, estava atrás de uma boa palavra, atrás de um milagre, de uma cura, de dinheiro, de ficar rico, disso, daquilo outro. Você sabe qual é o motivo que te leva para dentro da igreja? Qual é o motivo que te leva, faz com que você queira assistir essa palestra? Esse tempo de conversa, você sabe. Você pode até enganar a igreja onde é que você frequenta, você pode simplesmente estar passando aqui por curiosidade, mas você sabe o porquê que você vai para alguma igreja, certo? Então nós temos esses 2 aspectos. Por enquanto nós falamos sobre que Jesus olhou, ele sentiu, ele se compadecia, e a multidão que tinha todo aquele contexto político, de querer conquistar força, todo esse contexto comercial que eu acabei de falar por trás, e além disso, nós tínhamos, esses são os 2 aspectos, né, que nós temos até aqui. Agora, um terceiro aspecto, subiu ao monte. Pera aí, para que subir ao monte? Que sentido que isso faz? Aonde fica esse monte? Bom, meus queridos, na época não tinha GPS, então eu não sei te dizer exatamente onde é que fica o monte, mas eu sei que ela é na região da Galileia, mas não tinha GPS, então nós não temos como saber. Para que subir ao monte? Mas ir para uma sinagoga era muito mais confortável. Hoje a gente não tem que caminhar para nada. Então para que sair de casa, sendo que eu posso ficar aqui no sofazinho de casa, assistir o culto de boa? Jesus
queria subir ao monte, Jesus subiu ao monte com esse povo, na minha perspectiva, pelo menos por dois grandes motivos. Primeiro, que na época não tinha microfone, meus queridos, não tinha telefone, não tinha meios de comunicações. Então, como é que ele poderia falar para muita gente ouvir? Meu irmão, tu quer saber qual é a parte mais alta da tua cidade? É só você procurar onde é que tem um monte de antena. Por que essas antenas estão nas partes mais altas das cidades? Para que elas tenham um alcance maior. Que não era diferente. Jesus usou essa estratégia. Para que a minha voz tenha um bom alcance, eu vou subir um lugar alto e vou anunciar dali. Deu para entender? Uma outra perspectiva que eu vejo, e eu não estou dizendo que são só as únicas duas, mas que eu estou conseguindo enxergar nesse momento Jesus também queria a atenção total daquele povo. Jesus queria olho no olho. Jesus não queria que aquele povo se distraísse com A ou B ou C situação. Jesus simplesmente queria enxergar aquele povo, queria olhar para aquele povo, queria ter atenção total deles. Então, como é que a gente faz para ter atenção total de alguém? A gente leva ele para um lugar onde é que não se tem concorrentes. Quando eu imagino Celeste, é buzina, é alguém gritando tipo, é alguém gritando turones, é alguém gritando não sei o que, é alguém te oferecendo no meio, alguém oferecendo um monte de coisa. Então o que Jesus faz? Não, eu vou subir no monte, lá vou estar de boa, ninguém vai concorrer comigo, porque o pessoal não vai querer vender lá em cima, né? Então ninguém vai atrás de mim. Então essa é uma segunda questão que eu vejo, subiu lá porque a multidão precisava manter focado. Não que Jesus não podia se distrair, mas a multidão não poderia se distrair diante de Jesus, certo? Então, estou apresentando o terceiro aspecto do texto. Primeiro, ele viu de onde é que vem o povo, esse povo, e ele subiu ao monte. E aí vem uma outra alternativa. Por que ele se assentou? Vocês já se perguntaram? Esse sermão é muito conhecido, muita gente já falou sobre isso, mas por que Jesus se assentou? Eu olho para isso e vejo que Jesus nos queria ensinar e queria ensinar aquele povo muito mais com o seu gesto do que talvez com as suas palavras. Não estou desmerecendo, e não é isso que eu quero dizer, que as palavras de Jesus não têm significado, mas eu estou dizendo que Jesus queria passar uma mensagem muito clara com o seu gesto. Ou seja, nós falamos não só com palavras, mas com as nossas posturas, como nós fazemos as coisas. Quando Jesus se assenta, ele está quebrando alguns costumes que eram da época. Porque se você ia na sinagoga, se era mulher não podia entrar. Certo tipo de pessoas que eram deficientes ou doentes não poderiam entrar. Então tinha vários tipos de regra para que aquele povo não viesse entrar. Mas Jesus vem justamente para esse povo que foi excluído pela sociedade, para aquele povo que foi justamente deixado de lado na sociedade. Jesus vem para esse povo. E aí quando ele se assenta com esse povo, ele quebra esses costumes, ele vai começando a demonstrar que na verdade nós não precisamos ter rituais, mas nós precisamos ter uma experiência com ele para compartilhar, certo? E aí agora vem a quinta característica. Qual é a primeira característica mesmo? Deixa eu lembrar. Ele viu, ele sentia. Onde é que é o povo? Segunda característica, a multidão, essa variação que tinha dentro. Terceira característica, ele subiu um monte. E a quarta característica, o aspecto, ele se assentou. O quinto aspecto, os discípulos se aproximaram dele. Por que os discípulos se aproximaram dele? Porque normalmente, pelo menos eu lembro da época da faculdade, ou da época que eu ia na aula, quando tinha uma matéria, um professor que de fato me interessava, me atraía, eu ia bem para frente, sentava bem na frente, porque eu queria me concentrar naquele professor. Eu não queria perder nenhum flash, nenhum movimento, eu queria captar tudo que ele me ensinava. E ele me ensinava dando testemunho, me ensinava com a aula, me ensinava com gesto, me ensinava com tudo. Aqui não era diferente, os discípulos se aproximam a Jesus, por quê? Porque eles querem
valorizar o ensinamento que Jesus tinha para dar e porque eles sabem que era um momento único. Então nós temos esse aspecto, os discípulos vão, se aproximam para estar com Jesus. E aí nós temos uma outra coisa que chama muita atenção, que é o sexto aspecto. Jesus começa a ensinar. Quer dizer, além de todos esses ensinamentos que ele já nos passou com as suas atitudes, ele agora começa a anunciar as boas novas. Que aí, se tu seguir lendo o Sermão do Monte, que é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai nos dar instruções magníficas para viver uma vida de acordo com os padrões que ele espera de eu e de você, de todos nós. Então ele começa a ensinar esses padrões. Beleza, meus queridos? Então esses são os aspectos que eu vejo nesse texto. Mas o que eu aprendo com tudo isso? Primeiro, eu aprendo que eu preciso sentir a dor da outra pessoa. Eu aprendo que eu preciso me colocar na pele da outra pessoa. Certa feita, nos anos de 2017, por aí, eu comecei a entrar num processo depressivo, um processo muito complicado, de muita dor, de muito choro, de muito reclamação. E eu fui conversar com um pastor que estava na cidade vizinha, e esse pastor olhou para mim assim e me disse: Isaías, você tem que ter fé, Deus é Deus. Meu irmão, o perdão da palavra, eu não mandei ele para aquele lugar porque ele era um pastor, mas tudo que eu queria era dar um muro na cara dele, porque tudo que eu queria não era que alguém viesse me falar isso, porque a certeza da salvação ela estava intacta dentro de mim. O que eu queria, o que eu precisava era que alguém me ouvisse, que alguém sentisse comigo aquela dor, que alguém chorasse comigo, que alguém me abraçasse. Era isso que eu queria, era isso que eu precisava. E Jesus faz isso magnificamente. Quando ele vai para um lugar onde é que todo mundo pode acompanhar ele, onde é que não tem esse negócio que você é criança, você é mulher, você é isso, você é aquilo, você não pode estar aqui. Ele simplesmente quebra esses paradigmas e ele abraça aquele povo e sente com aquele povo e está com aquele povo. Quem é esse povo? Quem é o nosso próximo, se a gente trazer para o nosso idioma hoje? Com quem eu preciso sentir, com quem eu preciso me compadecer, para quem eu preciso demonstrar como Jesus demonstrou aqui? Simples. Talvez seja teu pai, tua mãe, tua mulher, teu filho, talvez seja algum familiar, talvez seja alguma pessoa da igreja, ou talvez seja alguma pessoa que você não faz parte desse grupo, da igreja, da família, mas pessoas que você estar com ela, que você encontra com ela com certa regularidade, trabalho, escola, aquela pessoa que serve aquele almoço bom em algum restaurante, aquela pessoa no banco, guarda do banco, não sei, aquela pessoa que você se encontra com ela com certa regularidade. Aquela pessoa é o nosso próximo. E o que eu entendo ou supra-sumo para mim desse que eu queria deixar muito claro para você. As pessoas, no contexto que a gente está, no momento que a gente está, e não vou dizer as pessoas, eu, Isaías, o que eu espero, o que eu quero de qualquer pessoa que se aproxima de mim. Muitas vezes eu não quero que ela me dê uma aula sobre exegese, sobre exegética, uma aula sobre a Bíblia, mas o que eu quero, o que eu preciso é ver naquela pessoa Jesus nos seus atos simples. Ver qual é o verdadeiro lugar que Jesus ocupa na vida dela. Como ela trata o filho, a mulher, como ela trata os pais, os irmãos, as pessoas da igreja. Elas querem se sentir amadas. Eu quero me sentir cuidado. As pessoas querem isso. Então, com isso eu vou encerrando esse tempo de compartilhar com vocês e que isso fique muito claro para ti. O que o próximo precisa ver em ti é que lugar que Jesus ocupa na tua vida. Se Jesus é Senhor, soberano sobre você, eles vão enxergar isso através do jeito que você conduz as coisas no dia a dia. Agora, se Jesus não é Senhor soberano sobre a tua vida,
Você pode fazer o que você quiser, que eles não vão enxergar e eles não vão entender aquilo que tu estás falando. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esse tempo e podemos olhar para esses atos de Jesus e conseguir enxergar aquilo que tu tens feito na vida, que tu fizeste através da vida de Jesus, na vida dos discípulos, e aquilo que tu queres fazer em nossas vidas. Ensina-nos com esses atos simples, de se assentar, de ver, de sentir, de se colocar na pele da pessoa que está próxima da gente. Que tu, Deus, venha remoer isso dentro de nós e que nós possamos absorver isso para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele te conceda a paz. Você tenha uma boa noite, um bom dia, não sei em que momento você está assistindo, mas que Deus esteja contigo. Abraço, até a próxima. Pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. Tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que vem